Muita gente reclama dos buracos, das crateras das ruas e das avenidas da cidade de São Paulo. Tá faltando dinheiro ou gestão? Você já torceu o pé andando nas calçadas de São Paulo? Você costuma andar? Qual que é o melhor serviço que a prefeitura presta e qual que é o pior? Muita gente reclama que a cidade de São Paulo está suja, imunda. Está faltando dinheiro ou gestão? Dia 16 de abril, o governador João Dória lançou sua candidatura à reeleição. É isso mesmo? Outro dia eu entrevistei o vereador Fernando Holliday, do DEM, e ele disse, abre aspas, o Bruno Covas é um prefeito fantasma. Muita gente acha que está na hora de você mudar a hashtag viajando por prefeitando. Você gostaria de comentar? Minha conversa de hoje é com um homem responsável por administrar a vida de 12 milhões de pessoas e de cuidar de um orçamento de 60 bilhões de reais. Isso mesmo, 60 bilhões de reais. Prefeito Bruno Covas, muito obrigado por abrir a porta da Prefeitura de São Paulo para o programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Imagina, eu que agradeço, é um prazer poder recebê-lo aqui e prestar esclarecimento a todo o seu público. Fico feliz. Prefeito, você completou um ano de gestão. Vamos fazer um balanço? Vamos, claro. O que ficou de positivo e de negativo nesse um ano? Acho que nesse um ano a gente tornou possível exatamente aquilo que foi o primeiro compromisso assumido assim que eu tomei posse, que esse não seria um novo governo, que é a continuidade daquilo que havia sido iniciado em janeiro de 2017. Então, nós demos continuidade, por exemplo, ao programa de desestatização, as grandes metas anunciadas pelo governador Dória, em especial a criação de 85 mil vagas em creche. Enfim, a gente deu a continuidade a tudo aquilo que foi combinado com a população em 2016 e a todas as metas que serão entregues até dezembro de 2020. Mas a gente não acerta sempre, né? Sempre tem ações no meio do percurso que precisam ser corrigidas, como também o próprio então prefeito João Dória foi também corrigindo, isso é natural, isso vai acontecendo no meio da administração e, claro, até o fim da gestão também vamos corrigir outras coisas. Em um ano, o que o senhor errou? Olha, eu errei em também não ter conseguido entregar ainda mais, porque sempre falta tempo, 24 horas por dia é muito pouco, 7 dias a semana é muito pouco para poder fazer tudo aquilo que se demanda numa cidade como São Paulo. Então, a gente sempre fica com aquele gostinho de nós poder ter feito ainda um pouco mais pela cidade. As necessidades são muito grandes, a dimensão, como você mesmo mencionou, de 60 bilhões no orçamento, são correspondentes a todas as demandas sociais que a cidade tem, quantidade imensa de população morando em submoradia, aguardando casa própria, pessoas ainda aguardando espaço para poder botar o filho na creche, enfim, a demanda aqui ainda é muito grande e sempre fica aquele sentimento de poder ter feito ainda mais. Prefeito, qual que é o melhor serviço que a prefeitura presta e qual que é o pior, na sua opinião? Eu acho que na área das creches, as creches municipais são um grande exemplo, onde já se começa a trabalhar a questão da educação. Então, elas estão dentro do programa de atenção à primeira infância, na alimentação, no estímulo ao aprendizado. Enfim, vamos agora entregar as 85 mil vagas, que foi um dos compromissos assumidos. E o pior serviço, na minha opinião, é o serviço funerário. Não é nenhuma questão desta administração, de quem está hoje respondendo pelo serviço funerário, é uma questão histórica e, por isso, inclusive, é um dos temas que a gente quer avançar no programa municipal de desestatização, chamando a iniciativa privada para ser parceira nossa na administração dos cemitérios, na administração do serviço funerário, na administração do crematório municipal, para poder dar mais agilidade, deixar mais barato e deixar em melhor estado de condições os cemitérios municipais. Mas como é que vai caminhar isso aí? Como é que está andando isso? O projeto está sendo encaminhado agora à Câmara Municipal, terminamos a modelagem, terminamos as discussões e agora a gente aguarda a Câmara Municipal autorizar para, quem sabe, ainda esse ano a gente publicar o edital e poder avançar nesse processo. Outro dia eu entrevistei o vereador Fernando Holliday, do DEM, e ele disse, abre aspas, o Bruno Covas é um prefeito fantasma. É uma grande decepção, é uma herança maldita deixada pelo João Dória. Foi ele que está dizendo, tá? Não sou eu. Mal consegue honrar o sobrenome, tem feito uma gestão apagada, tem agendas esquisitas, não gosta muito de sair do gabinete, quando está no gabinete. Não sabemos o que está fazendo lá dentro, fecha aspas. Você gostaria de comentar? A disputa de 2020 já está tomando corpo, né? E aí as pessoas passam a apelar. Você acha isso? Não tenho a menor dúvida.
Vou continuar um pouco no assunto. O levantamento feito pela bancada do PT na Câmara Municipal, partido que faz oposição ao seu governo, indica que, como vice-prefeito e secretário, o senhor se licenciou 62 dias entre 2017 e 2018. E desde que o senhor assumiu a Prefeitura de São Paulo, no lugar do João Dória, até hoje, mais 42 dias. Aí o vereador Antônio Donato, do PT, disse que falta transparência para suas licenças e que o senhor precisa encarar a missão de prefeito. Aí, mais além, muita gente acha que está na hora de você mudar a hashtag viajando por prefeitando. Você concorda com isso? Bom, em primeiro lugar, que se faltasse transparência, ele não teria esses dados. Segundo, ele junta alhos com bugalhos. Cada vez que eu vou, por exemplo, a Brasília para poder solicitar recurso, é dia que eu estou fora da cidade de São Paulo. O que não significa que eu não esteja trabalhando. Né? O que ele junta são licenças de viagens oficiais com licenças de viagens de férias. Então, são coisas completamente diferentes. Quando eu vou, por exemplo, ao Japão, numa viagem de 3 dias, para poder assinar a vinda da prova de Endurance para a cidade de São Paulo, que é uma das principais provas da FIA, a cidade de São Paulo vai ter a oportunidade de, dando certo a conversa com a Fórmula E, ter as 3 principais provas da FIA, a única cidade do mundo a ter algo como isso. Não tem nada a ver com eu tirar 3 dias para poder aproveitar com meu filho. Então, são coisas completamente diferentes. O que eu tive de férias é menos de 30 dias por mês, é menos de 30 dias por ano. Então, é algo muito menos que o trabalhador normal tem. Prefeito Bruno Covas, no dia 16 de abril, o governador João Dória lançou sua candidatura à reeleição no Roda Viva. É isso mesmo? Bom, ele que lançou, pergunta para ele, né? Eu acho que 2019, minha preocupação é com 2019. Ele confirma, mas o senhor confirma ou não? Não, pergunta para ele que falou, não fui eu. No dia 11 de abril, você também deu uma entrevista para a Rádio CBN com a família Cidral e você também falou sobre o assunto e confirmou. Que eu sou candidato em 2020? É. Não, eu falei que 2020, eu falo em 2020. Ah, eu ouvi lá. Eu ouvi. Pode ouvir direito. Olha. Bom, nas eleições municipais do ano que vem, eu estou vendo uma confusão, hein? Porque ele está muito com a Joyce Hasselmann e falou que vai te apoiar. Vai ser uma confusão, então. Quem será que ele vai apoiar? Você ou ela? Você precisa fazer para ele. Ele se acabou de dizer que ele disse no Roda Viva que me apoiaria se eu fosse candidato à reeleição. Você não assistiu esse programa? Eu assisti, mas você mesmo confirmou. Não preciso eu falar o que ele disse no programa Roda Viva. E você não pretende ser candidato? 2020, eu falo em 2020. Se você quiser saber sobre reeleição, você pode voltar aqui em 2020 que a gente fala sobre reeleição. Você não tem esse desejo? Em 2020, a gente fala sobre 2020. Durante a campanha da prefeitura, o João Dória prometeu ficar 4 anos no cargo. Você acha que ele enganou a população? Não, acho que não. Acho que ele acabou aceitando um desafio. A população da cidade de São Paulo, inclusive, se manifestou em relação a isso quando votou majoritariamente no Márcio França. Enfim, mas, de qualquer forma, a população do estado aprovou essa decisão ao eleger ele governador. Por que o senhor sancionou uma lei turbinando o salário dos seus secretários? Porque, na verdade, o que a gente fez foi adaptar a legislação municipal à legislação federal. O município tinha saído na frente e regulamentado os conselhos municipais antes da legislação federal. Recentemente, o governo federal aprovou uma legislação que criou uma norma para o país todo. E a gente agora adaptou a legislação municipal à legislação federal. Não houve nenhum gasto extra, porque não se criou uma remuneração. Essa remuneração já existia, o que agora tem a possibilidade do secretário também receber esta remuneração. Então, não há nenhum gasto extra criado com esta adaptação. Você está falando da participação dos secretários nos conselhos. É isso. Que é a pergunta que você me fez, né? Sim, mas eles estão indo nos conselhos, eles de fato estão participando desses conselhos? Como também participavam antes as pessoas que estavam já no lugar, né? Prefeito, uma curiosidade, em quem que você votou na última eleição? No primeiro turno, eu votei no Geraldo Alckmin para presidente e no João Dória para governador. E no segundo turno, eu anulei meu voto para presidente e votei no João Dória para governador. E como é que você avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro?
Bom, eu acho que é um governo que ainda não começou, né? Enfim, a grande reforma, que é a reforma da Previdência, foi enviada recentemente, acaba de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A gente espera que nesse primeiro semestre ela ainda possa ser aprovada. A gente vê grande parte do governo se preocupando ainda em fazer um debate político, quando eu entendo que governar não é só para quem apoiou, é governar para o país como um todo. A gente vê dificuldades no repasse no programa Minha Casa Minha Vida, dificuldades de repasse em outros programas sociais. Então, eu espero que em algum momento o governo engrene e possa começar a entregar, né? Isso faz muita falta, em especial para os municípios. E você não votou nele? Eu não votei nele porque não dá para eu, que tive um avô que foi preso pela ditadura, que foi caçado pela ditadura, escutar que não teve ditadura no país. Acho que o discurso que ele fez não foi um discurso de união, que era o que o país precisava. Durante muitos anos, a gente viu o discurso aqui no país dividir entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre Sudeste e Nordeste, entre patrão e empregado, e ele não fez o discurso de unificar o país em torno de uma nova construção, em torno de um novo desenvolvimento. Ele continuou a fazer essa divisão e, portanto, eu não me senti representado. A gente teve na segunda eleição, na eleição do segundo turno agora para presidente, 2 polos, dos quais eu não me senti representado por nenhum dos 2. O principal serviço prestado pela Prefeitura de São Paulo é o transporte de ônibus, você concorda? É um dos principais, a gente transporta em torno de 9 milhões de passageiros por dia. É um sistema que opera com mais de 14 mil ônibus, a maior frota de ônibus municipal do planeta, e que custa 8 bilhões de reais por ano. Então, realmente é um dos grandes serviços prestados pela Prefeitura de São Paulo. Acabou a novela da licitação? Graças a Deus, né? Depois de vários anos, a gente conseguiu enfrentar todas as resistências no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, enfim. Não é fácil você lidar com vários órgãos de controle, claro, todos muito receosos de uma licitação, de uma concorrência deste tamanho e por um prazo muito grande. Mas agora a gente espera, com a assinatura dos contratos, a implementação de um novo sistema que vai reorganizar as linhas de ônibus na cidade de São Paulo, ampliando o número de ruas em que se passa ônibus, ampliando a quantidade de vagas ofertadas para poder reduzir a quantidade de pessoas que ficam em pé dentro dos ônibus municipais e reduzindo o prazo que o trabalhador leva para ir de casa até o trabalho. Então, essa reorganização do sistema, a população vai começar a sentir os efeitos no final desse ano e no ano que vem. Vou cobrar. Opa, é para cobrar mesmo, até porque também eu cobro o secretário toda a reunião de secretariado. Então vamos nessa. Prefeito, vou te dar uma sugestão. Se você quer marcar sua gestão, vou te dar uma ideia. Resolva os problemas das calçadas da cidade de São Paulo. Você sabe quantas vezes eu já torci o pé? Olha, você e inúmeras outras pessoas, porque o gasto que nós temos no sistema de saúde por conta das calçadas é muito alto. Tanto que nós vamos investir neste ano 200 milhões de reais em calçadas. Mas você não adivinha quantas vezes eu torci o pé? Eu não vou nem tentar. 7 vezes, prefeito. Tá, é uma loucura. Você imagina, então, mulheres, idosos, crianças, né? Enfim, é uma loucura aqui na cidade de São Paulo. A última foi há 3 meses atrás, eu fiquei de bota, 1 mês e meio, enfim. Vou trazer a conta depois para você. Por isso, nós vamos gastar 200 milhões de reais nesse ano, 200 milhões no ano que vem, para poder fazer uma grande parte das calçadas públicas e também vamos fazer com recurso público calçada privada, que são aquelas que ficam nos eixos estratégicos e, portanto, você tem justificativa para utilizar o recurso público para poder melhorar estas calçadas. Então, depois de vários anos que nós tivemos aqui na cidade sem investimento em calçada, nós vamos mexer quase R$500 milhão nesse biênio. Mas você já torceu o pé andando nas calçadas de São Paulo? Você costuma andar pelas ruas? Principalmente aqui no centro, né? Aqui no centro costumo muito me locomover a pé, então a gente toma bastante cuidado reforçado. Você imagina aqui com todas essas pedras portuguesas, com a quantidade imensa de buraco que nós temos aqui, a dificuldade que é andar aqui no centro, então a gente vai tomando bastante cuidado. Pois é, mas eu quero dar uma sugestão. Eu não sei até quando a lei permite, até dar uma sugestão, né? Porque, assim, olhando as outras cidades do mundo, Miami, por exemplo, onde eu já morei, né? Lá a prefeitura cuida de todas as calçadas. O morador não cuida de nada. A calçada é uma só, é um padrão, né? Então não tem buraco.
Não dá para fazer isso em São Paulo? Não dá para a gente ter um padrão só como é o da Paulista, para a cidade inteira, o morador não cuida mais de nada, é um padrão só, e elimina, porque hoje cada um faz a calçada que quer, aí a prefeitura tem que fiscalizar, não consegue fiscalizar, e aí vira uma salva, e aí ficam uns buracos, vira uma festa, né? E aí fica sem controle. Você já pensou nisso? O decreto que nós editamos agora em janeiro desse ano, aniversário da cidade de São Paulo, adota inclusive o padrão paulista como padrão de calçada na cidade de São Paulo. Nós não dá para fazer todos os 17 mil quilômetros que nós temos. Vamos focar nas calçadas que são públicas, já são responsabilidade da prefeitura, as calçadas das escolas, das UBSs, dos hospitais, e vamos também fazer aquelas privadas que estão dentro dos eixos estratégicos. Onde você tem bastante gente utilizando, vamos utilizar e fazer também essa calçada privada. Não tem como hoje a prefeitura assumir toda essa responsabilidade. Quem sabe, no futuro, a prefeitura consegue fazer isso. Neste momento, nós vamos fazer as públicas e parte das privadas, onde você tem uma utilização muito grande. E para a prefeitura assumir isso, o que teria que ser feito? O que teria que ser mudado? Aumentar imposto. Porque você vai ter uma receita, uma despesa extra, você precisa de uma receita extra. E a gente vive um momento que não dá mais para aumentar imposto na cidade de São Paulo, no Brasil, porque nós chegamos no limite da carga tributária. Ao longo dos últimos 30 anos, foi se aumentando despesa pública, né, foi se criando novas responsabilidades do poder público, em especial para os municípios. Foi, portanto, tendo uma ampliação da carga tributária, só que nós chegamos num estado que não dá mais para ampliar a carga tributária. Então, é muito difícil você assumir novas responsabilidades. Quem sabe, por exemplo, agora com a reforma da Previdência, né, enfim, com uma série de reformas que a gente espera o governo Bolsonaro possa aprovar, a gente não cria em algum momento uma folga para assumir outras responsabilidades. Mas é uma questão de escolha. Né? Assumir novas responsabilidades significa, neste momento, aumentar a carga tributária. Você é a favor da reforma da Previdência? Sou, até porque já fizemos a lição de casa. Grande parte dessa reforma, no que era possível a prefeitura fazer com as limitações que a legislação não coloca, nós já adotamos aqui. Aprovamos a reforma da Previdência Municipal em dezembro do ano passado, ampliando de 11 para 14 a contribuição de quem permanece no atual sistema e criando um novo sistema para o servidor que entra na prefeitura a partir desse ano 2019, que é um sistema de pagamento onde ele vai ter um cálculo atuarial. O que ele contribui é aquilo que ele vai receber com o teto, inclusive, do INSS. Se ele quiser receber mais, ele paga mais por isso e a prefeitura também vai complementar este valor. Então, o que vai garantir que daqui a 30 anos nós vamos ter um equilíbrio da Previdência Municipal. Pra você ter uma ideia, o déficit da Previdência Municipal estava crescendo 800 milhões por ano. Nesse ano de 2019, mesmo com a prefeitura tendo votado a sua reforma, o gasto que nós vamos ter com a Previdência Municipal, quando você soma o rombo da Previdência mais a contribuição patronal, é 90% da arrecadação de IPTU. Então, você imagina, de cada 10 boletos de IPTU, 9 vão para pagar aposentadoria e pensão do servidor municipal. Exatamente. Chegou o momento, né? Não é que isso vai explodir, isso já explodiu. Eu peguei explodindo e aí a gente já conseguiu aprovar a reforma da Previdência Municipal. Muita gente reclama que a cidade de São Paulo está suja, imunda. Está faltando dinheiro ou gestão? Como é que anda a zeladoria? Estava faltando dinheiro. Ao longo desses 2 primeiros anos, nós conseguimos montar um sistema de gerenciamento informatizado de zeladoria na cidade de São Paulo. Então, hoje a gente já tem um acompanhamento online de todas as equipes que estão na rua, o que nos permitiu aumentar a produtividade individual de cada equipe, algo em torno de 9% e 10%. O que faltava era recurso. Pra você ter uma ideia, ao longo dos últimos anos, a gente tinha algo em torno de 500 milhões de reais por ano em zeladoria. Nesse ano 2019, nós vamos ter 1,5 bi, ou seja, vamos triplicar o recurso da zeladoria. Além, é claro, a gente já mencionou aqui os benefícios da nova concessão do ônibus na cidade. Uma outra novela que não saiu do papel era a licitação da varrição,
que a gente já estava no segundo prorrogação dele, porque não conseguia encerrar esta novela. E agora a gente também conseguiu encerrar. Nós vamos ter agora as empresas contratadas, que vão poder se planejar pelos próximos 5 anos. E eu tenho certeza que também vai representar um ganho esse novo sistema em que a Prefeitura tem mais mecanismos de reduzir o pagamento se o serviço não for bem feito. O contrato anterior tinha muita limitação da gente punir a empresa pelo serviço não avaliado. Agora nós vamos ter uma possibilidade maior de segurar recurso caso ela não entregue a cidade limpa. Prefeito, essa pergunta é dos meus seguidores. Eu falei que a gente vinha conversar, pergunta para o prefeito. Muita gente reclama dos buracos, das crateras das ruas e das avenidas da cidade de São Paulo. Aí vem a pergunta, está faltando dinheiro ou gestão? Não, faltava dinheiro, como eu disse. Nós vamos triplicar o recurso de zeladoria nesse ano. Parte dele também é para o serviço tapa-buraco. Nós tivemos 2 grandes dificuldades. A primeira delas é que no ano passado terminou um prazo num TAC assinado pela Prefeitura de São Paulo com o Ministério Público, um termo de ajuste de conduta para fechar a usina de asfalto. Então, quer dizer, muita coisa aconteceu no meu primeiro ano de gestão, né? Ponte que caiu, prédio que caiu, usina de asfalto que foi fechada. Então, a gente teve que se readaptar para um novo modelo de serviço feito aqui na cidade de São Paulo. Além, é claro, da gente ter tido dezembro, janeiro, fevereiro e março muito chuvosos, o que piorou ainda mais esse serviço aqui na cidade de São Paulo. Mas nós vamos, já iniciamos esse tempo de, em 40 dias, tapar todo o estoque que a gente tinha no 156 e lançamos a meta de até o final de 2020 tapar 540 mil buracos na cidade de São Paulo. Então, pela dificuldade financeira e pela dificuldade que a gente teve com o fechamento da usina de asfalto, isso deteriorou aqui na cidade de São Paulo. Agora, com mais recurso e com contrato já assinado, agora nós vamos ter não apenas uma, mas 3 usinas privadas trabalhando para a Prefeitura, nós vamos poder fazer mais e poder resolver essa situação. Prefeito, por que as ciclovias que são bem utilizadas estão abandonadas, cheias de buracos, sem sinalização? As ciclovias elas foram feitas na cidade de São Paulo da mesma forma que se joga orégano em pizza. Elas foram salpicadas pela cidade de São Paulo. Então, por isso, nós determinamos a construção de um plano cicloviário para poder dar conectividade, para poder dar razão, para poder dar eficácia às ciclovias aqui na cidade de São Paulo, estabelecendo aonde tem que ter ciclovia, aonde tem que ter ciclofaixa e aonde tem que ter ciclorrota. Agora, com o término desse plano, a gente tem justificativa para poder investir em ciclovia na cidade de São Paulo, fazendo a manutenção daquelas que têm sentido e podendo alterar aquelas que não têm sentido. Então, agora a gente tem um plano com racionalidade para poder fazer a manutenção de 320 quilômetros, que agora nós vamos fazer ao longo desses 2 anos, e ampliar em 170 quilômetros aqui na cidade. Prefeito, o uso de patinetes elétricos e bicicletas está cada vez mais popular na cidade de São Paulo. Porém, o número de acidentes não para de aumentar. Quando a Prefeitura vai começar uma grande campanha para orientar os motoristas de carro, ônibus, os pedestres, os ciclistas e usuários de patinetes elétricos, como eles devem se comportar no trânsito? Porque o problema maior agora é que nós estamos discutindo uma regulamentação para isso. As novas tecnologias vão surgindo. Mas, prefeito, as bicicletas estão na rua, os patinetes estão na rua, as pessoas estão se arrebentando, se quebrando inteira. Sim, mas eu não posso inventar uma regra. Né? Você pode fazer uma campanha. Mas a hora eu vou fazer a campanha, a hora que tiver definido aonde pode, aonde não pode andar patinete. Enquanto isso não tiver definido, mas quem liberou os patinetes? Não foi a Prefeitura? Não, a Prefeitura ainda não regulamentou isso. Então como é que os patinetes estão andando aí pela cidade? Porque eles não estão proibidos. Que não está proibido, está permitido, não é isso? Não sei. Estou te explicando. A Prefeitura agora, então, está fazendo uma discussão pública sobre a regulamentação dos patinetes, para definir se eles podem andar em calçada, não podem andar em calçada, se podem andar em ciclovia, não podem andar em ciclovia. Enfim, qual é a forma adequada de regulamentar esse serviço aqui na cidade de São Paulo. A partir do momento que ele estiver regulamentado, e isso não se faz da noite para o dia, isso não se faz da cabeça do prefeito, isso tem que fazer ouvindo a população, isso tem que ouvir ouvindo as empresas, tem que ouvir ouvindo as pessoas que utilizam, enfim, tem que ouvir uma série de pessoas. Né? Democracia não é fácil. Eu sou prefeito, eu não sou rei de São Paulo. Não, então, pois é, que as pessoas às vezes esperam a atitude de rei, mas a gente vive numa democracia. Então, vamos tirar os patinetes, vamos falar das bicicletas, prefeito.
As pessoas estão se arrebentando do mesmo jeito, com as bicicletas aí. Não há um convívio harmônico entre as bicicletas, os carros, os ônibus. O senhor acha que é? É por isso que a gente definiu aonde tem que ter ciclovia, aonde tem que ter ciclofaixa e aonde tem que ter ciclorrota. Dependendo da via, a bicicleta tem que ficar segregada, dependendo da via, ela não precisa ficar segregada. Eu volto a dizer, as ciclovias foram salpicadas pela cidade de São Paulo. Agora nós estamos dando a racionalidade para o sistema, exatamente para esse problema não continuar existindo na cidade de São Paulo. Em paralelo, você não acha que pode acontecer uma campanha para as pessoas conviverem melhor? Bom, nós estamos fazendo campanha para as pessoas não beberem e dirigirem, porque isso acontece ainda aqui na cidade de São Paulo, né? Enfim, a gente tem uma série de ações a serem feitas para melhorar ainda mais a educação no trânsito na cidade de São Paulo. As pessoas pararem de falar no celular enquanto elas dirigem, a quantidade imensa de multas que nós temos aqui na cidade não é algo que agrada a prefeitura, é algo prejudicial aqui na cidade de São Paulo. Então ainda tem que avançar em muito na educação no trânsito aqui na cidade. Por isso, a gente lançou um plano de segurança viária aqui, exatamente com essas diretrizes, para poder agora fazer campanhas educativas. Bom, eu tenho mais umas 35 perguntas ou 40, mas estão me sinalizando que o tempo acabou, então vou me despedir. Obrigado. Infelizmente. Obrigado. Prefeito, obrigado pela entrevista, Imagina viu? que agradeço. Sempre à disposição. Bacana.